Este é o terceiro vídeo a respeito do temor do Senhor. Eu quero logo começar com o livro de Josué, capítulo 1, do verso 6 em diante. Veja que Josué, depois que Moisés morreu, o bastão foi entregue para ele fazer com que o povo chegasse à terra prometida e possuísse a terra. A partir do verso 6, se firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o cuidado de agir segundo toda a lei que ordenou Moisés meu servo. Não te apartes dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que triunfes em todas as suas realizações. Que o livro desta lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir de acordo com tudo que está escrito nele. Ora, o livro da lei eram os primeiros 5 livros que foram escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Assim serás bem-sucedido em tuas realizações e alcançará êxito. Não te ordenei? Ser firme e corajoso. Não temas, não te apavores, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que tu andes. Amém? Esta palavra dita para Josué, semelhantemente foi dita no livro de Deuteronômio, capítulo 17, a partir do verso 14, quando o povo pediria um rei. Então, algumas ordenanças do que deveria fazer o rei. Vamos ler, então, Deuteronômio 17, a partir do versículo 18. Quando subir ao trono real, esse rei, ele deverá escrever num livro para seu uso uma cópia desta lei, que são os primeiros 5 livros, ditada pelos sacerdotes levitas. Ela, a lei ficará com ele e ele a lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, observando todas as palavras desta lei e colocando estes estatutos em prática. Deste modo, ele não se levantará arrogantemente contra os seus irmãos, sobre os seus irmãos, nem se desviará deste mandamento para a direita nem para a esquerda, de modo a prolongar os dias do seu reinado, e os seus filhos juntamente com ele. Então, veja, o rei também tinha que meditar neste livro de dia e de noite, assim como Josué. Com que objetivo? Aprender o temor do Senhor. Porque pelo temor do Senhor ele seria sensível e não se desviaria nem para a esquerda nem para a direita. Lembra que é um caminho, ele é reto, mas todo caminho tem 2 valas, uma à esquerda e uma à direita. Nós vemos lá em Isaías 35:8, se não me falha a memória, que há um caminho santo, é um caminho reto, é uma estrada santa. Os impuros não andarão nele, nem os insensatos tampouco escolherão andar por esse caminho. Esse caminho é só para os santos, que é um caminho reto. Os outros escolhem a esquerda ou a direita, que são as valas, Os libertinos escolhem uma vala e os insensatos, que são os legalistas, escolhem outra vala. E aí eles perdem o temor do Senhor. Eles não alcançam o conhecimento de Deus porque se perdem durante o caminho. Então, continuando. Isso que foi dito, Davi, depois de completar a sua carreira, entregou o bastão a Josué. Então, nós vemos a Salomão, o seu filho. E veja o que Salomão escreve no capítulo 1 de Provérbios, do verso 1 ao 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer sabedoria e disciplina, para entender as sentenças profundas, para adquirir disciplina e sensatez, bom senso, justiça, direito e retidão, para ensinar sagacidade, que é a prudência, aos simples,
as crianças, aos ingênuos, aqueles que estão começando a conhecer ao Senhor Jesus. Entenda? Entender o quê? Conhecimento e reflexão ao jovem. O jovem é aquele que robusteceu um pouco mais, então ele deve ganhar reflexão, conhecimento, uma profundidade maior no conhecimento do Senhor. E o sábio, né, que escute e aumente a sua experiência. Então o sábio é aquele que já atingiu a maioridade, já se tornou maduro, mas que ele ainda aumente mais a sua experiência. E o prudente, né? Com tudo isso, você se torna prudente e adquire a arte de dirigir os seus caminhos. Veja, quem nos dirige é o Senhor, mas para que eu seja sensível, eu preciso crescer no conhecimento do Senhor. Com que propósito tudo isso? O verso 6 diz: para entender provérbios e sentenças obscuras, sentenças que estão ocultas à mente humana. Só aqueles que têm o privilégio de ter intimidade com o Senhor. Lembra, a intimidade do Senhor é para os que o temem. A esses ele vai revelar os segredos ocultos da sua aliança. Não é para qualquer um que o Senhor vai revelar. Ele vai revelar para aqueles que têm intimidade com ele. E você só pode ter intimidade pelo temor. Porque o temor do Senhor vai te amadurecer no processo de santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém? Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Verso 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os estultos, que são os insensatos, desprezam a sabedoria e a disciplina. Olha, quem são esses estultos? Quem são esses insensatos? Os insensatos são os legalistas, né? E de um lado que se desviaram, e do outro lado estão os libertinos, aqueles que não levam a sério a palavra de Deus. Eles fazem um baixo nível, eles adulteram a graça, transformando-a em libertinagem, como diz lá Judas, verso 4. Muito bem. Então Salomão ele vai continuar, né, falando a respeito disso. No capítulo 2, do verso 1 em diante, ele diz: se aceitares, meu filho, minhas palavras e conservares os meus preceitos, dando ouvidos à sabedoria, e inclinando o teu coração ao entendimento, se invocares, né, clamares por inteligência, e chamares o entendimento, se o procurares como se procura a prata, como se procura dinheiro, como a tesouros escondidos, se o buscares como esse tesouro, então entenderás o temor do Senhor e encontrarás o conhecimento de Deus. Veja, o temor do Senhor, quando você o encontrar, o temor do Senhor te levará a conhecer a divindade, conhecer a Deus. Lembre-se que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento e da sabedoria, que nos leva a conhecer a Deus. É por meio dele que eu vou ter intimidade com o Senhor e conhecê-lo. Pois o Senhor é quem dá a verdadeira sabedoria. De sua boca procede o conhecimento e o entendimento. E por aí ele vai falando, se ele todo capítulo 2 que ele vai falar. Mais para frente, ele vai dizer que um dos objetivos, né? Vamos ver aqui, eu estou na Bíblia Jerusalém, a partir do verso 11. A reflexão te guardará e o entendimento te protegerá, para livrar-te do mau caminho do homem que diz disparates, dos que abandonam o trilho certo para seguir caminhos tenebrosos, dos que se alegram fazendo mal e se comprazem com os disparates. Bom, disparates é aqueles que falam coisas sem entendimento. Você vai ver que os amigos de Jó, quando foram confortá-lo, falou coisas sem entendimento.
Às vezes dá a impressão que eles conhecem a Deus, mas o que eles conheciam era uma religiosidade. Eles não conheciam o Senhor. E o Senhor repreende no final, você vai ver no livro de Jó, que o Senhor repreende os amigos de Jó e pede para Jó interceder por eles. Porque eles não falaram aquilo que era correto a respeito do Senhor. Então o homem que diz disparates são os anticristos, são os falsos profetas. Você vai ver que aquilo que Salomão falou aqui no capítulo 1, as crianças, os jovens e os sábios, né? Ele está falando de 3 níveis de conhecimento. João, na sua primeira carta, no capítulo 2, você vai ver nos versos 12 a 14, que ele vai falar que ele está escrevendo a carta, eu vos escrevi, às crianças, aos filhinhos, aos pequenos. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Ele está falando do jovem, aquele que cresceu, robusteceu-se no Senhor. Depois ele fala aos pais, vós conheceis aquele que é, né, desde o princípio. Então os pais é aqueles que atingiram a maturidade. O que João está falando é semelhante àquilo que Salomão fala no primeiro capítulo, os 3 níveis. E continuando no capítulo 2 da primeira carta de João, ele vai falar que isto tudo, né, lá no capítulo 2, verso 20, que fala da unção. A unção é aquela que permanece em vós, ela vos dirigirá a toda a verdade. Para quê? Para que você não seja enganado pelos falsos cristos. São os anticristos, os falsos profetas. Veja, aqui, 1 João 2, 20. Vós, porém, tendes recebido a unção que vem do santo, e todos possuís o conhecimento. Eu vos escrevi porque... eu não vos escrevi porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque toda mentira não procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Eis o anticristo. O anticristo é aquele que, na vida prática, nega Jesus. Ele fala com os lábios que ama Jesus, que conhece a Jesus, mas na prática ele o nega. Ele não aprendeu a praticar a palavra de Deus, porque ele foi insensato. Ele rejeitou o conhecimento do Senhor através do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento de Deus. É por meio dele que eu vou me achegar a Deus. Porque eu vou começar a levar a sério a sua palavra. Então eu vou me aproximar tendo o temor. Lembra que Paulo, ele fala no capítulo 8 de Romanos, o Espírito testifica com o nosso Espírito. Então, esse testificar, esse testemunho interior, se refere ao temor do Senhor, como a unção. Veja, ele não está falando temor do Senhor, mas se você compreende, você vai saber que João, quando fala a respeito da unção, ele está falando do temor do Senhor. Quando você pega um livro de concordância bíblica, você vai ver temor do Senhor, para que me temam e coisas semelhantes, você vai ver muitas passagens. Isso é quando o temor do Senhor está explícito no texto, mas muitas vezes não está explícito, está implícito. Então, se você tem entendimento do que é o temor, você sabe. Então, aquela unção que João está falando diz respeito ao temor do Senhor, porque é ela que me indica aquilo que é verdadeiro. Da mesma forma, o testemunho interior que Paulo fala. Em 1 Coríntios 12, 3, ele fala que ninguém pode falar que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Olha, com a boca todo mundo pode falar que Jesus é o Senhor. Mas se uma pessoa não tiver o Espírito Santo, ela não testemunhará a verdade. A verdade está dentro do coração de cada um. Amém? Eu vou continuar a falar mais a respeito desses assuntos. Esses assuntos são importantes, são determinantes na nossa vida. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.